Em menos de 7 anos, você vai descobrir uma verdade sobre o fim dos tempos que a maioria ignora. E essa ignorância pode custar a sua eternidade. Nos próximos 26 minutos, vou revelar 3 coisas que mudam tudo. 1. A sequência exata dos julgamentos mais aterrorizantes da história, detalhe por detalhe. 2. O segredo por trás da aparente crueldade divina e o que ela realmente significa para a humanidade. 3. A única estratégia para se preparar para o que está vindo, uma informação exclusiva que poucos conhecem. Mas antes, olha só isso. A humanidade pensou que tinha visto o pior, mas o que vem a seguir é indescritível. O mundo já testemunhou eventos que desafiaram a lógica, catástrofes que ceifaram milhões, guerras que devastaram nações inteiras. A história da humanidade é um mosaico de ascensão e queda, de glória e ruína, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que a Bíblia descreve como os julgamentos finais. Estamos falando de um período de tribulação sem precedentes, onde a paciência divina se esgota e a justiça, há muito prometida, finalmente se derrama sobre uma terra que se recusou a ouvir. Este não é um conto de ficção, é um alerta gravado nas páginas do Apocalipse, um livro que muitos temem, mas poucos realmente compreendem. A maioria das pessoas, quando pensa no Apocalipse, imagina um caos generalizado, um fim súbito e indiscriminado. Mas a realidade é muito mais estruturada, muito mais deliberada. Existe uma sequência, uma lógica implacável por trás de cada evento, cada praga, cada taça derramada. O primeiro erro que todos cometem ao ler o Apocalipse é achar que o sofrimento é aleatório, sem um propósito maior por trás de cada taça. Eles falham em ver que cada juízo é uma resposta direta à rebelião humana, um convite final ao arrependimento que, tragicamente, será ignorado pela maioria. Imagine um mundo onde a própria natureza se volta contra a humanidade, onde o ar que você respira, a água que você bebe, o sol que te aquece, tudo se transforma em um instrumento de punição. Não é apenas uma figura de linguagem, é a descrição literal do que acontecerá quando os anjos receberem a ordem de derramar as 7 taças da ira de Deus. Cada taça contém um tipo de flagelo específico, uma aflição direcionada, projetada para expor a depravação do coração humano e a futilidade de sua resistência contra o Criador. Estamos prestes a mergulhar nos detalhes chocantes desses julgamentos finais, desvendando o que cada taça representa e o impacto devastador que terá sobre a Terra. Prepare-se para uma jornada que desafiará suas percepções sobre a justiça divina, a soberania de Deus e o destino final da humanidade. Este não é apenas um estudo bíblico. É uma exploração das profundezas da profecia, um vislumbre do futuro que está mais próximo do que jamais imaginamos. O que você vai ouvir agora não pode ser ignorado, pois o tempo para a escolha está se esgotando. A voz poderosa ecoa do templo, uma ordem divina que selará o destino de milhões. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E assim, o primeiro anjo avança, sua mão erguendo a taça inicial, um recipiente de julgamento que contém uma praga hedionda. Quando seu conteúdo é derramado sobre a terra, a reação é imediata e devastadora. Não é uma doença comum, não é uma erupção cutânea passageira. É uma chaga maligna e dolorosa, uma ferida repulsiva que irrompe sobre todos aqueles que haviam recebido a marca da besta e adorado sua imagem. Este é o primeiro sinal inegável de que o tempo da graça se encerrou e a era da retribuição começou. A dor é excruciante, uma agonia física que não encontra alívio, um tormento visível que marca os adoradores do império maligno. A chaga não é apenas um sofrimento físico, é um selo, uma declaração de que a escolha foi feita e as consequências são irreversíveis.
Aqueles que se curvaram diante da besta agora carregam em seus corpos o testemunho de sua lealdade, uma marca que não pode ser escondida ou negada. O primeiro erro que todos cometem ao ler o Apocalipse é achar que o sofrimento é aleatório, sem um propósito maior por trás de cada taça. Eles não conseguem ver que esta chaga é a antítese da marca espiritual de Deus, um contraste gritante entre a proteção divina e a condenação dos que escolheram a rebelião. É uma retribuição direta, um espelho da apostasia, onde a depravação interna se manifesta externamente em uma dor insuportável. É o primeiro golpe de uma série, mas já estabelece o tom da severidade que está por vir. A humanidade, acostumada a explicar tudo pela ciência ou pela lógica, se encontrará sem respostas diante dessa praga inexplicável. Hospitais superlotados, médicos impotentes, a sociedade em pânico, mas sem compreender a origem sobrenatural do seu tormento. O desespero se espalha, mas não o arrependimento. A dor se intensifica, mas a dureza dos corações permanece. É um cenário de horror que transcende qualquer epidemia já vista, pois sua causa é divina e seu propósito um chamado final à reflexão que será, em grande parte, ignorado. Este é apenas o começo. A primeira taça abre as portas para uma série de eventos que farão a Terra tremer, não apenas em sentido literal, mas na própria fibra da existência humana. A chaga é um lembrete cruel de que as escolhas têm consequências eternas e que a justiça de Deus, embora paciente, é inevitável. Prepare-se, pois o que vem a seguir não é menos impactante, e cada taça derramada revela uma camada mais profunda da ira que se manifesta contra um mundo que insiste em sua própria destruição. Com a primeira taça ainda causando estragos, o segundo anjo não hesita. Ele derrama sua taça sobre o mar, e o que acontece a seguir é um espetáculo de terror sem precedentes. As águas azuis e profundas, que cobrem a maior parte do nosso planeta, transformam-se em algo repugnante. Sangue. Não é uma metáfora, não é uma coloração avermelhada. É sangue coagulado, espesso e putrefato como o de um morto. E com essa transformação vem a morte de toda a vida marinha. Cada criatura que pulsa nas profundezas, cada peixe, cada ser vivo que habita os oceanos, perece. Imagine o cheiro, o horror de ver os oceanos se tornarem um gigantesco cemitério líquido, uma massa putrefata de sangue e carcaças. A vida marinha, essencial para o equilíbrio ecológico e para a alimentação de bilhões, é aniquilada em um instante. As praias se enchem de cadáveres em decomposição, os navios ficam presos em um mar de horror, e a esperança de sustento para muitas nações desaparece. Esta não é uma maré vermelha ou uma poluição. É um juízo divino que atinge a própria fonte da vida e do sustento que o mar provê. Esta calamidade não é aleatória, ela tem um propósito claro. A humanidade, muitas vezes, idolatra a natureza, extrai dela sem limites, polui sem remorso. Agora, a própria fonte de sua ganância e negligência se volta contra ela. O mar, que deveria ser fonte de vida, torna-se um símbolo de morte e corrupção. Este é um golpe direto na economia global, na alimentação e na psique de uma civilização que se orgulha de seu domínio sobre os elementos. A impotência diante de tal evento é avassaladora, mas a teimosia humana persiste. Enquanto a primeira taça atingiu o corpo, a segunda ataca o sustento e a esperança. A vida na Terra, já marcada pela chaga, agora enfrenta a ausência de uma das suas maiores fontes de alimento e oxigênio. A escala da destruição é inimaginável, um lembrete sombrio de que Deus é o Senhor de toda a criação, e Ele pode usá-la como instrumento de sua justiça.
A beleza e a vastidão dos oceanos se transformam em um pesadelo, um testemunho da ira divina sobre aqueles que se recusam a reconhecer sua soberania. A escalada dos julgamentos é implacável. Da dor individual para a morte em massa nos oceanos, cada taça adiciona uma nova camada de terror e desespero. E o mais chocante é que, mesmo diante de tamanha evidência da mão de Deus, a humanidade ainda se recusará a se arrepender. O que vem a seguir, com a terceira taça, atingirá um recurso ainda mais vital, tornando a vida na Terra quase insustentável. A verdade por trás de cada julgamento é que eles não são apenas punição, mas um último e desesperado chamado à redenção. O terceiro anjo se apresenta, sua taça em mãos. E o alvo agora não é o vasto e salgado oceano, mas as fontes de água doce, os rios, os lagos, as nascentes que alimentam a vida em todo o planeta. Quando o conteúdo da taça é derramado, a transformação é instantânea e aterrorizante. Todas as águas doces da terra também se convertem em sangue. Não é apenas uma mudança de cor, é uma alteração fundamental, tornando a água imprópria para beber, letal para a vida. Imagine a sede incontrolável, a agonia de ter água por toda parte, mas não poder bebê-la. A humanidade, que já sofre com as chagas e o mar de sangue, agora enfrenta a mais básica das necessidades negada. A água, fonte de vida, agora é fonte de morte. Desespero e pânico se espalham enquanto a busca por uma gota de água potável se torna a prioridade máxima, uma busca muitas vezes fútil em um mundo onde cada fonte, cada rio, cada reservatório se transformou em sangue. O detalhe que ninguém percebeu na terceira taça, a que transforma as águas em sangue, é a conexão direta com os pecados específicos da humanidade, especialmente o derramamento de sangue inocente. Um anjo declara: "Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas, pois derramaram o sangue de santos e de profetas, e lhes deste sangue para beber, porque o merecem." Esta não é uma punição arbitrária. É uma retribuição justa, um espelho da violência e da perseguição infligidas aos servos de Deus. A sede se torna uma tortura insuportável, um lembrete constante da justiça divina. Aqueles que se deleitaram em derramar o sangue dos justos agora são forçados a enfrentar a própria essência de seu pecado, transformado em sua fonte de vida. É uma ironia cruel, um julgamento que se encaixa perfeitamente na medida do crime. A humanidade, que se sentia invulnerável em sua impiedade, agora se vê impotente diante da alteração dos elementos mais fundamentais da sua existência. Este é o ponto onde a maioria das pessoas começaria a questionar tudo, a buscar uma saída. Mas o endurecimento dos corações é um traço persistente. A cada nova taça, a oportunidade de arrependimento se apresenta, mas a escolha pela rebelião prevalece. Se você está achando isso chocante, e se a verdade sobre esses julgamentos te faz pensar sobre o futuro e para fortalecer ainda mais nossa comunidade, escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outras pessoas que precisam conhecer essa mensagem. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar novos públicos e mantém este trabalho vivo. Sua curiosidade é um sinal de que você está buscando respostas e há muito mais para descobrir. O que vem a seguir com a quarta taça elevará o tormento a um nível ainda mais insuportável, atacando não apenas o corpo e o sustento, mas a própria atmosfera. A terra ainda geme sob o peso das chagas, dos mares e rios de sangue, e então o quarto anjo derrama sua taça. Seu alvo é o sol, a estrela que nos dá vida, luz e calor. Mas sob a influência desta taça, o sol não se apaga.
Pelo contrário, seu poder é intensificado a um grau insuportável. É dado ao sol a capacidade de queimar os homens com fogo, um calor escaldante que consome, uma irradiação que penetra, transformando a atmosfera em um forno. Imagine o ar denso, pesado, impossível de respirar. O calor não é apenas desconfortável, é letal. A pele queima, os órgãos falham, a desidratação se torna uma sentença de morte rápida e agonizante. Não há sombra que proteja, não há água que refresque, pois as fontes estão contaminadas. As construções se tornam fornalhas, as ruas se transformam em grelhas. O mundo inteiro se torna um deserto escaldante, onde cada passo é um desafio à sobrevivência, e a fuga é uma ilusão. A verdade por trás da escuridão da quinta taça não é apenas física, mas um espelho da cegueira espiritual daqueles que a experimentam. Aqui, com a quarta, o calor do sol é um espelho da ira divina. É uma manifestação física da fúria de Deus. Um calor que não apenas queima a carne, mas expõe a dureza do espírito. A humanidade, que muitas vezes se aqueceu em sua própria autossuficiência e ignorância espiritual, agora é queimada pelo fogo da justiça divina, um fogo que ela mesma acendeu com sua rebelião. O mais chocante e talvez o mais trágico é a resposta da humanidade. Em vez de se arrependerem, de reconhecerem a mão de Deus nesses julgamentos, eles blasfemam contra o nome de Deus. Eles amaldiçoam o Altíssimo por essas pragas, mas se recusam a dar-lhe glória, a reconhecer o seu poder e a sua justiça. A dor os endurece ainda mais. A agonia os leva à revolta, não à submissão. É a prova final da total depravação do coração humano, que prefere a maldição à redenção. Este é um ponto de virada nos julgamentos. As aflições não são mais apenas localizadas ou isoladas. Elas se tornam ambientais, sistêmicas, impossíveis de escapar. O próprio planeta se torna inóspito, um lugar de tormento constante. A humanidade está sendo cozida em sua própria rebelião, e o clamor de dor se mistura com o de blasfêmia. O que vem a seguir, com a quinta taça, mergulhará o mundo em uma escuridão ainda mais profunda, atingindo o próprio trono da besta e expondo sua impotência. Enquanto o mundo ainda arde sob o sol implacável, o quinto anjo derrama sua taça diretamente sobre o trono da besta. Este não é um ataque físico contra uma pessoa, mas contra a própria sede de poder e autoridade do anticristo. E o resultado é imediato e aterrorizante. O reino da besta é mergulhado em uma escuridão densa, opressiva, tão profunda que pode ser sentida. Não é a escuridão da noite ou de uma tempestade. É uma ausência total de luz, uma treva palpável que consome tudo. Imagine o pânico, a cegueira repentina, a incapacidade de ver, de se mover, de encontrar alívio. A escuridão é acompanhada de uma dor intensa, uma agonia que faz as pessoas rangerem os dentes. As chagas ainda estão presentes, o calor ainda sufoca, e agora a total privação de luz intensifica cada sofrimento. É uma tortura psicológica e física, um caos total onde a ordem imposta pela besta se desintegra sob o peso da escuridão e do desespero. Esta escuridão não é apenas a ausência de luz, é um símbolo da cegueira espiritual daqueles que adoraram a besta. É a manifestação externa de uma condição interna, onde a verdade foi rejeitada e a luz divina desprezada. Agora, eles são forçados a viver na escuridão que escolheram, uma escuridão que não traz alívio, mas multiplica o sofrimento. O reino da besta, que prometeu poder e glória, agora é um império de trevas e tormento, revelando a verdadeira natureza de seu domínio. O impacto sobre o trono da besta é crucial. Este julgamento expõe a fragilidade de seu poder, a impotência de sua autoridade diante da soberania divina.
Aquele que se exaltou acima de tudo, que exigiu adoração, agora se vê incapaz de dissipar a escuridão que assola seu próprio reino. É uma humilhação pública, uma prova inegável de que sua pretensa divindade é uma farsa e que há um poder muito maior acima dele. Mesmo diante de tamanha aflição, da escuridão que os cega e da dor que os consome, a humanidade ainda se recusa a se arrepender. Eles blasfemam contra o Deus do céu por suas dores e suas chagas, mas persistem em suas obras malignas. É um ciclo vicioso de sofrimento e rebelião, onde a dor não leva à redenção, mas ao endurecimento. O que os especialistas escondem sobre a sexta taça, que vem a seguir, é a verdadeira identidade dos reis do Oriente e o significado geopolítico dessa aliança final que se prepara para o Armagedon. Com o reino da besta mergulhado em trevas e dor, o sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates e, espantosamente, suas águas secam. Não é uma seca natural, é uma intervenção divina que tem um propósito estratégico: preparar o caminho para os reis do Oriente. Este rio, que historicamente serviu como uma barreira natural para impérios e exércitos, agora se torna uma estrada, facilitando a marcha de vastas forças militares vindas das terras a leste. Imagine a escala dessa mobilização. Milhões de soldados, cavalos, armamentos, atravessando um leito de rio seco que antes era intransponível. Esta não é uma invasão comum, é uma reunião de forças para a maior batalha da história humana. O mundo já está em colapso sob as taças anteriores, mas a política e a guerra persistem. A secagem do Eufrates é um sinal inconfundível de que os eventos estão se acelerando para o clímax final. O que os especialistas escondem sobre a sexta taça é a verdadeira identidade dos reis do Oriente e o significado geopolítico dessa aliança final. Muitos debatem se são nações específicas da Ásia, como a China, ou se é um termo mais simbólico para forças que se opõem a Deus. O fato é que esses reis são incitados por espíritos demoníacos que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, espíritos que realizam sinais e milagres para enganar os líderes mundiais e reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses espíritos imundos, semelhantes a rãs, são os arquitetos por trás da maior farsa da história, convencendo os reis da terra a se unirem contra o Cordeiro. A humanidade, já cega pela escuridão espiritual e endurecida pela dor, se deixa manipular por essas forças demoníacas, acreditando que pode resistir ao Criador. A secagem do Eufrates é um palco, um convite para a autodestruição em massa, onde a arrogância humana encontra seu limite final. Este é o prelúdio da batalha que marcará o fim de uma era. A preparação para o Armagedon está em pleno andamento, e a humanidade, em sua loucura, se alinha contra o próprio Deus. A técnica secreta que muitos ignoram para decifrar os símbolos da sétima taça, que em breve será derramada, não está em cálculos complexos, mas na compreensão da justiça divina e da soberania absoluta. Prepare-se, pois a próxima taça não é apenas um juízo. É a consumação de tudo, o fim dos tempos como o conhecemos e o início de um novo capítulo. Com os exércitos do mundo se reunindo em Armagedon, o sétimo anjo derrama sua taça no ar, e uma voz poderosa, vinda do trono no templo, proclama: "Está feito!" Esta é a declaração final, o ponto sem retorno. O que se segue é o maior terremoto que a Terra já experimentou. Um abalo sísmico de proporções cósmicas, tão violento que as cidades do mundo desabam. Não há estrutura que resista, não há refúgio seguro. Cada montanha e ilha é removida de seu lugar, redesenhando a geografia do planeta de forma irreversível. Imagine o caos absoluto. A terra se rasgando, prédios desmoronando, o solo engolindo cidades inteiras. O som do desabamento é ensurdecedor.
o grito da humanidade aterrorizante. Este não é um terremoto regional, é um evento global, uma convulsão planetária que marca o clímax da ira divina. A técnica secreta para decifrar os símbolos da sétima taça não está em cálculos complexos, mas na compreensão da justiça divina e da soberania absoluta, que agora se manifesta de forma inegável. E não é apenas o terremoto. Uma chuva de granizo gigantesco, pedras de gelo pesando mais de 40 quilos, cai do céu sobre os homens. Cada granizo é um golpe fatal, esmagando tudo em seu caminho. É uma praga final, um lembrete cruel de que a natureza, antes abundante, agora é um instrumento de juízo. A humanidade, já ferida, sedenta e queimada, agora é bombardeada por pedras celestiais, sem qualquer chance de escapar. No meio desse cataclismo, a Grande Babilônia, a cidade que simboliza a rebelião global contra Deus, é lembrada diante dele e é dividida em 3 partes. As cidades das nações caem e Babilônia recebe o cálice do vinho da fúria da ira de Deus. Sua queda é um evento de proporções épicas. A destruição do centro da corrupção e da idolatria. Um testemunho da justiça que finalmente alcança o império do mal. É o fim de uma era, o colapso de tudo o que a humanidade construiu em desafio ao Criador. Mesmo diante de tal aniquilação, da destruição total de seu mundo e da iminência da morte, a resposta da humanidade permanece a mesma. Eles blasfemam contra Deus por causa da praga do granizo, pois a praga era terrível em extremo. O endurecimento é completo, a rebelião final. A reviravolta na história final não é a destruição em si, mas a revelação do caráter imutável de Deus e a promessa de um novo começo para os fiéis. A próxima e última parte trará a conclusão de tudo, revelando o significado profundo desses julgamentos e a esperança que surge em meio à ruína. O brado "está feito" ressoa não como um fim, mas como a conclusão de um ciclo, o selo final sobre a persistente rebelião humana. O grande terremoto e o granizo monumental foram a manifestação física da ira de Deus, mas o verdadeiro clímax não está na destruição, e sim na revelação completa do caráter divino. O mundo, em seu estado de ruína e desespero, foi forçado a testemunhar a soberania incontestável de um Deus que, apesar de paciente, é também justo e não tolerará a impiedade para sempre. A história da humanidade, que mesmo diante do inegável, recusou-se a se arrepender, chega ao seu ponto de inflexão. As 7 taças não foram atos de crueldade arbitrária, mas um último e dramático apelo à consciência, uma série de avisos finais para um mundo que optou pela escuridão. Cada chaga, cada mar de sangue, cada fonte amarga, cada sol escaldante, cada escuridão opressora, cada rio seco e cada terremoto devastador serviram como um espelho da condição espiritual da humanidade, expondo a profundidade de sua depravação e a futilidade de sua resistência. A reviravolta na história final não é a destruição em si, mas a revelação do caráter imutável de Deus e a promessa de um novo começo para os fiéis. Em meio a todo o caos e desespero, a mensagem subjacente é clara: a justiça prevalece. Para aqueles que se mantiveram fiéis, que não se curvaram diante da besta e não receberam sua marca, há uma promessa de livramento e de um reino eterno, onde não haverá mais dor, nem pranto, nem morte. A ira de Deus é terrível, sim, mas é sempre seguida pela restauração para aqueles que o amam. A queda da Babilônia simboliza o colapso de todo o sistema humano que se ergueu contra Deus. Um lembrete de que toda a glória terrena é efêmera. O que permanece, o que resiste, é a verdade eterna e o reino de Deus.
Estes julgamentos finais servem como um divisor de águas, purificando a terra e preparando-a para a chegada de uma nova era, onde a justiça e a paz reinarão sob a soberania de Cristo. É o fim de um mundo de rebelião e o alvorecer de um novo céu e uma nova terra. Portanto, ao contemplar as 7 taças da ira de Deus, não vemos apenas o fim, mas a garantia de um novo começo. Vemos a seriedade do pecado, a paciência divina e a inevitabilidade da justiça. A escolha é clara: persistir na blasfêmia e enfrentar a ira final, ou se arrepender e encontrar refúgio na graça. O tempo para a decisão é agora, antes que o último "está feito" seja pronunciado. Se você quer entender mais sobre o que acontece depois desses julgamentos e a glória do reino milenar, muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.